O Guarani, de José de Alencar, parte 1, capítulo 7. A prece. A tarde ia morrendo. O sol declinava no horizonte e deitava-se sobre as grandes florestas que iluminava com seus últimos raios. A luz, frouxa e suave do ocaso, deslizando pela verde alcatifa, enrolava-se como ondas de ouro e de púrpura sobre a folhagem das árvores. Os espinheiros silvestres desatavam as flores alvas e delicadas, e o ouricuri abria suas palmas mais novas para receber no seu cálice o orvalho da noite. Os animais retardados procuravam a pousada, enquanto a Juriti, chamando a companheira, soltava os arrulhos doces e saudosos com que se despede do dia. Um concerto de notas graves saudava o pôr do sol e confundia-se com o rumor da cascata que parecia quebrar a aspereza de sua queda e ceder à doce influência da tarde. Era a Ave Maria. Como é solene e grave, no meio das nossas matas, a hora misteriosa do crepúsculo, em que a natureza se ajoelha aos pés do Criador para murmurar a prece da noite. Essas grandes sombras das árvores que se estendem pela planície, essas gradações infinitas da luz pelas quebradas da montanha, esses raios perdidos que, esvazando-se pelo rendado da folhagem, vão brincar um momento sobre a areia, tudo respira uma poesia imensa que enche a alma. O urutau, no fundo da mata, solta as suas notas graves e sonoras, que, reboando pelas longas crastas de verdura, vão ecoar ao longe, como o toque lento e pausado do Ângelus. A brisa, roçando as grimpas da floresta, traz um débil sussurro que parece o último eco dos rumores do dia ou o derradeiro suspiro da tarde que morre. Todas as pessoas reunidas na esplanada sentiam, mais ou menos, a impressão poderosa desta hora solene e cediam, involuntariamente, a esse sentimento vago, que não é bem tristeza, mas respeito misturado de um certo temor. De repente, os sons melancólicos de um clarim prolongaram-se pelo ar, quebrando o concerto da tarde. Era um dos aventureiros que tocava a Ave Maria. Todos se descobriram. Dom Antônio de Maris, adiantando-se até à beira da esplanada para o lado do ocaso, tirou o chapéu e ajoelhou. Ao redor dele vieram grupar-se sua mulher, as duas moças, Álvaro e Dom Diogo.
Os aventureiros, formando um grande arco de círculo, ajoelharam-se a alguns passos de distância. O sol, com seu último reflexo, esclarecia a barba e os cabelos brancos do velho fidalgo e realçava a beleza daquele busto de antigo cavalheiro. Era uma cena, ao mesmo tempo simples e majestosa, a que apresentava essa prece meio cristã, meio selvagem, em todos aqueles rostos iluminados pelos raios do ocaso, respirava um santo respeito. Loredano foi o único que conservou o seu sorriso desdenhoso e seguia, com o mesmo olhar torvo, os menores movimentos de Álvaro, ajoelhado perto de Cecília e embebido em contemplá-la, como se ela fosse a divindade a quem dirigia a sua prece. Durante o momento em que o Rei da Luz, suspenso no horizonte, lançava ainda um olhar sobre a terra, todos se concentravam em um fundo recolhimento e diziam uma oração muda que apenas agitava imperceptivelmente os lábios. Por fim, o sol escondeu-se. Aires Gomes estendeu o mosquete sobre o precipício e um tiro saudou o ocaso. Era noite. Todos se ergueram. Os aventureiros cortejaram e foram se retirando a pouco e pouco. Cecília ofereceu a fronte ao beijo de seu pai e de sua mãe e fez uma graciosa mesura a seu irmão e a Álvaro. Isabel tocou com os lábios a mão de seu tio e curvou-se em face de Dona Laureana para receber uma bênção lançada com a dignidade e altivez de um abade. Depois, a família, chegando-se para junto da porta, dispôs-se a passar um desses curtos serões que outrora precediam a simples, mas suculenta ceia. Álvaro, em atenção a ser o seu primeiro dia de chegada, fora emprazado pelo velho fidalgo para tomar parte nessa colação da família, o que havia recebido como um favor imenso. O que explicava esse apreço e grande valor dado por ele a um tão simples convite era o regime caseiro que Dona Laureana havia estabelecido na sua habitação. Os aventureiros e seus chefes viviam num lado da casa inteiramente separados da família. Durante o dia, corriam os matos e ocupavam-se com a caça ou com diversos trabalhos de cordoagem e marcenaria. Era unicamente na hora da prece que se reunia um momento na esplanada, onde, quando o tempo estava bom, as damas vinham também fazer a sua oração da tarde. Quanto à família, esta conservava-se sempre retirada no interior da casa durante a semana. O domingo era consagrado ao repouso, à distração e à alegria. Então, dava-se às vezes um acontecimento extraordinário, como um passeio, uma caçada ou uma volta em canoa pelo rio.
Já se vê, pois, a razão porque Álvaro tinha tantos desejos, como dizia o italiano, de chegar ao Paquequer em um sábado e antes das 6 horas. O moço sonhava com a aventura desses curtos instantes de contemplação e com a liberdade do domingo, que lhe oferecia, talvez, ocasião de arriscar uma palavra. Formado o grupo da família, a conversa travou-se entre Dom Antônio de Maris, Álvaro e Dona Lauriana. Diogo ficara um pouco retirado. As moças, tímidas, escutavam e quase nunca se animavam a dizer uma palavra sem que se dirigissem diretamente a elas, o que rara vez sucedia. Álvaro, desejoso de ouvir a voz doce e argentina de Cecília, da qual ele tinha saudade pelo muito tempo que não a escutava, procurou um pretexto que a chamasse à conversa. Esquecia-me contar-vos, senhor Dom Antônio, disse ele, aproveitando-se de uma pausa, um dos incidentes da nossa viagem. Qual? Vejamos, respondeu o fidalgo. A coisa de 4 léguas daqui encontramos Peri. Ainda bem, disse Cecília. Há 2 dias que não sabemos notícias dele. Nada mais simples, replicou o fidalgo. Ele corre todo este sertão. Sim, tornou Álvaro. Mas o modo por que o encontramos é que não vos parecerá tão simples. O que fazia então? Brincava com uma onça, como vós com o vosso veadinho, dona Cecília. Meu Deus! Exclamou a moça, soltando um grito. Que tens, menina? Perguntou dona Lauriana. É que ele deve estar morto a essa hora, minha mãe. Não se perde grande coisa, respondeu a senhora. Mas eu serei a causa de sua morte. Como assim, minha filha? Disse Dom Antônio. Vede vós, meu pai, respondeu Cecília, enxugando as lágrimas que saltavam dos olhos. Conversava quinta-feira com Isabel, que tem um grande medo de onças, e brincando, disse-lhe que desejava ver uma viva. E Peri a foi buscar para satisfazer o teu desejo, replicou o fidalgo rindo. Não há que admirar, outras tem ele feito. Porém, meu pai, isto é coisa que se faça. A onça deve tê-lo morto. Não vos assusteis, dona Cecília, ele saberá defender-se. E vós, senhor Álvaro, por que não o ajudastes a defender-se? Disse a moça sentida. Oh, se visseis a raiva com que ficou por querermos atirar sobre o animal! E o moço contou parte da cena passada na floresta. Não há dúvida, disse Dom Antônio de Maris. Na sua cega dedicação por Cecília, quis fazer-lhe a vontade com risco de vida. É para mim uma das coisas mais admiráveis que tenho visto nesta terra, o caráter desse índio. Desde o primeiro dia que aqui entrou salvando minha filha, a sua vida tem sido um só ato de abnegação e heroísmo.
Crede-me, Álvaro, é um cavalheiro português no corpo de um selvagem. A conversa continuou, mas Cecília tinha ficado triste, não tomou mais parte nela. Dona Laureana retirou-se para dar as suas ordens. O velho fidalgo e o moço conversaram até 8 horas, em que o toque de uma campa no terreiro da casa veio anunciar a ceia. Enquanto os outros subiam os degraus da porta e entravam na habitação, Álvaro achou ocasião de trocar algumas palavras com Cecília. Não me perguntais pelo que me ordenastes, dona Cecília, disse ele a meia voz. Ah, sim! Trouxestes todas as coisas que vos pedi? Todas e mais, disse o moço balbuciando. E mais o quê? Perguntou Cecília. E mais uma coisa que não pedistes. Esta não quero, respondeu a moça com ligeiro enfado. Nem por vos pertencer já? Replicou ele timidamente. Não entendo. É uma coisa que já me pertence, dizeis? Sim, porque é uma lembrança vossa. Nesse caso, guardai-a, senhor Álvaro, disse ela sorrindo, e guardai-a bem. E fugindo, foi ter com seu pai, que chegava à varanda, e em presença dele recebeu de Álvaro um pequeno cofre que o moço fez conduzir e que continha as suas encomendas. Estas consistiam em joias, sedas, espiguilhas de linho, fitas, glacês, holandas e um lindo par de pistolas primorosamente embutidas. Vendo essas armas, a moça soltou um suspiro abafado e murmurou consigo. Meu pobre Peri, talvez já não te sirvam nem para te defenderes. A ceia foi longa e pausada, como costumava ser naqueles tempos em que a refeição era uma ocupação séria e a mesa um altar que se respeitava. Durante a colação, Álvaro esteve descontente pela recusa que a moça fizera do modesto presente que ele havia acariciado com tanto amor e tanta esperança. Logo que seu pai ergueu-se, Cecília recolheu ao seu quarto e, ajoelhando diante do crucifixo, fez a sua oração. Depois, erguendo-se, foi levantar um canto da cortina da janela e olhar a cabana, que se erguia na ponta do rochedo e estava deserta e solitária. Sentia apertar-se o coração com a ideia de que, por um gracejo, tivesse sido a causa da morte desse amigo dedicado que lhe salvara a vida e arriscara todos os dias a sua somente para fazê-la sorrir. Tudo, nesta recâmara, lhe falava dele. Suas aves, seus 2 amiguinhos que dormiam, um no seu ninho e outro sobre o tapete, as penas que serviam de ornato ao aposento, as peles dos animais que seus pés roçavam,
o perfume suave do benjoim que ela respirava. Tudo tinha vindo do índio, que, como um poeta ou um artista, parecia criar em torno dela um pequeno templo dos primores da natureza brasileira. Ficou assim a olhar pela janela muito tempo. Nessa ocasião, nem se lembrava de Álvaro, o jovem cavalheiro elegante, tão delicado, tão tímido, que corava diante dela como ela diante dele. De repente, a moça estremeceu. Tinha visto à luz das estrelas passar um vulto que ela reconheceu pela alvura de sua túnica de algodão e pelas formas esbeltas e flexíveis. Quando o vulto entrou na cabana, não lhe restou a menor dúvida. Era Peri. Sentiu-se aliviada de um grande peso e pôde então entregar-se ao prazer de examinar, um por um, com toda a atenção, os lindos objetos que recebera e que lhe causavam um vivo prazer. Nisto, gastou seguramente meia hora. Depois deitou-se e, como já não tinha inquietação nem tristeza, adormeceu, sorrindo à imagem de Álvaro e pensando na mágoa que lhe fizera, recusando o seu mimo. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!